Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Menezes e espero ensinar para vocês um monte de fofuras na costura. Eu postei nas minhas redes sociais essa bolsinha aqui, que eu fiz com um molde que eu ensinei para vocês, tanto na minha página do Facebook, que é Ateliê Fiore de Pepe, quanto no meu Instagram, Fiore de Pepe. Como vocês iam fazer um molde dela com uma folha A4. E hoje eu trouxe para vocês um modelo com uma folha A3. Vou ensinar para vocês, o passo a passo é o mesmo, tanto para essa pequenininha fofinha e para essa grande. E se você quiser pegar o molde já prontinho, você pode entrar no meu grupo do Facebook, que é Costura Criativa Ponto a Ponto com Cris Menezes. Te espero por lá. Um beijos e boa aula! Vamos começar a fazer nossa bolsinha mega. Aqui eu peguei o tecido principal, que é esse azulzinho aqui, e cortei ele e acrescentei uma faixa, que não vai ficar centralizada, ela vai ficar mais pro ladinho da bolsinha. A minha aqui, ela tem aproximadamente 6 centímetros já com a finalização. Isso daí é a gosto. Quiser fazer ela toda lisa, fazer um quilting diferente nela, igual a vermelhinha, fica a critério de vocês. Aqui eu fiz assim e depois que ela estava pronta, eu fiz o quilt. E daí eu venho com o molde, vou posicionar. Como o meu molde já é transparente, eu já deixei riscado aqui a largura de onde, quando eu for fazer detalhes, de onde esses detalhes vão ficar. Então, eu só posicionei ele aqui e risquei com a minha caneta. E aí eu marquei o meio também, já de uma vez. Depois que eu fiz isso de marcar esse tecido, eu vou fazer uma costura de segurança em volta da bolsa toda. Por que eu faço isso? É para não perder os fios do quilting aqui, porque como eu não tem retrocesso, não tá amarradinho, igual aqui, olha, aqui eu não dou retrocesso quando eu chego aqui. Eu jogo para trás e amarro, para ficar um acabamento bem bonito. Então, feito isso, é só cortar ela e cortar no meio também, onde está esse risco. E aí, aproveitando, nós vamos cortar também já o forro, que é igualzinho a parte da frente. O meu forro aqui, eu coloquei uma entretela. Não é necessário colocar entretela, é opcional. Eu só coloquei porque a minha manta, ela é muito fininha. E eu quero uma estrutura melhor para minha bolsa. Então, vou reservar aqui e eu vou usar aqui também um zíper. Vou usar a tira que vai dar o acabamento para o zíper. São 2 tiras aqui e para a alcinha. E vou usar também uma argolinha. Também a argola você não precisa usar, você pode colocar a alcinha direto. Na hora que fizer ela, é só colocar ela lá direto. Eu vou colocar essa daqui só para dar um charme. Então, é somente isso que vamos usar para fazer a nossa bolsa. A minha bolsa aqui, que eu estou fazendo, ela está do tamanho de uma folha A3. O molde que eu ensinei para vocês foi numa folha A4. O processo de montagem será o mesmo. E o molde que vocês vão ter lá vai ser o de A3 e o tamanho de A4, tá bem? Agora eu já cortei. Aqui temos as 2 partes. Eu vou reservar e vou fazer o zíper agora, o acabamento dele. Eu vou pegar aqui meu zíper. Vou pegar aqui as tirinhas de acabamento do zíper. Eu dobro ela no meio. Vinco. Depois
eu vou abrir e vou marcar aqui, olha, o meio, eu dobro essa pontinha pra cá e essa ponta pra cá. Faço isso com as duas tiras. E eu vou marcar aqui no meu fecho 1 centímetro. Dos dois lados do fecho. Feito isso, eu vou colocar o fecho aqui dentro, o zíper aqui dentro. Por que que você dobra essa tira em 4 voltas? Porque o tecido fica mais resistente, o acabamento fica bem melhor e na hora que eu for costurar aqui, ele não vai correr o risco de embolar, não vai ficar aquela coisa toda troncha. Eu gosto de fazer assim. Pode colocar só duas pro acabamento? Pode. E aí eu vou colocar aqui desse lado e do outro lado. Não esqueça já de passar o cursor antes de fazer isso, porque senão depois não tem como. E aí eu coloco aqui e eu vou passar uma costura aqui e aqui para prender a tira. Então prendemos aqui o acabamento no zíper. Não esquece de passar o cursor antes de pôr o acabamento, porque senão depois tem que desmanchar e fazer de novo. Eu vou marcar aqui o meio. Eu vou marcar o meio aqui e aqui. Depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar o meio do meu tecido, olha só, desse acabamento, eu vou marcar ele aqui. Vou fazer a marcação aqui e do lado de cá também. Agora eu vou reservar essa parte e vou fazer as alcinhas. Para fazer as alcinhas, eu vou pegar aqui, eu vou dobrar o meu tecido no meio, vou vincar, depois eu vou dobrar aqui, olha, as duas pontas e dobro de novo, aqui. A mesma coisa com a alça maior, a alça de mão. Vou dobrar no meio, dobro as duas pontinhas para dentro e viro, para vincar. Só que aí na hora que eu for fazer ele aqui, eu vou fazer isso daqui, eu vou passar a minha alcinha aqui dentro, sem estar costurado mesmo. Vou pegar a pontinha com pontinha e vou costurar aqui. Vou fazer uma costura aqui. Costura feita, eu vou abrir aqui essa costura. E vou dobrar aqui aonde eu fiz o meu vinco. Depois de dobradinho, eu vou passar na máquina. A minha argolinha, ela vai ficar presa aqui dentro. Ó, costura aqui. Na hora que você for costurando, você vai dobrando, porque aqui do jeito que eu tô mostrando, ele vai ficar abrindo. Eu arrumo de um lado, ele abre do outro. Pronto, aqui. E agora eu vou passar a costura nele. Já fiz aqui a costura, eu passei 2 costurinhas, aonde tá essa linha preta aí, que eu risquei, para vocês poderem enxergar. E aí agora eu vou pegar aqui, olha, essa pontinha aqui de onde tá a minha emenda, vou amassar ela, colocar a emenda bem aqui.
E aí eu subo com a argola, coloco, encaixo ela aqui e vou fazer uma costura aqui, olha. No meio. De aproximadamente 1,5 centímetros, tá? Que é só para fixar essa argolinha aqui, para a alça não ficar rodando. Então, a parte aqui da alça da mão, eu vou pegar agora e vou fazer essa parte aqui, do mesmo jeito, o acabamento dessa daqui. Já estando costurado, eu vou pegar, vou passar ela aqui dentro e vou fazer aquela costura no meio, igual eu fiz aqui. Também 1,5 centímetros. Agora minha alcinha já tá pronta, eu vou colocar ela aqui. Eu vou colocar ela do lado oposto de onde está a minha estampa. Vou marcar aqui uns 2 dedos para colocar. Uns 2 dedos dá aproximadamente aqui uns 2,5 centímetros. E vou passar uma costura aqui para prender. Aqui eu deixei para fora bastante assim, porque tá muito grande a minha alcinha, mas aí eu posso cortar aqui já, ó. A medida que vocês vão ter aí no molde vai ser a medida definitiva. Então agora eu vou pegar todas as minhas partes e vou marcar o meio aqui nessa parte superior aqui de onde vai o zíper. Eu vou marcar o meio, dobro ele assim e marco o meio. Vou pegar o zíper e vou colocar ele aqui. Alfineto ele todinho aqui em volta, cuidado aqui para não deixar arredondado. Quando chegar aqui, prende, coloca o alfinete e aí você vira para colocar. Mágica feita, já tá tudo alfinetado. Agora eu vou passar uma costura aqui em volta. Já fiz minha costura aqui em toda a volta. Eu não coloquei a costura muito rente ao zíper não, ao dentinho do zíper não. Olha só. Eu fiz uma costura aqui menor. Porque agora eu vou pregar o meu forro. E quando eu for pregar o meu forro, olha só, essa é a primeira costura que eu fiz. Na hora que eu for pregar o meu forro, aí eu já vou vir com uma costura mais próxima do dentinho. Tá? Essa daqui foi a primeira. Essa daqui foi a primeira que eu fiz. E agora eu vou fazer a segunda. Vou pegar aqui o meu forro. Toma cuidado na hora de costurar com o cursor. E eu vou colocar ele aqui agora. Vou alfinetar e vou passar uma outra costura aqui. Eu vou passar a costura pelo lado de cá, da onde eu já fiz a minha costura, porque eu visualizo por ela. Só que eu não vou fazer em cima, eu vou fazer mais próximo ao dentinho. Forro já tá costurado, passei a costura aqui, lembra que eu passei pelo lado de cá, da frente. Aqui eu risquei com a canetinha para poder enxergar. E agora eu viro, ver se tá tudo certinho, se não tem nenhuma linha aparecendo, costurou tudo certo. Daí eu volto, estando tudo certinho. Eu vou pegar aqui essas pontinhas, essas quinas, e vou cortar. Cortei aqui as quininhas. Eu posso virar agora para poder rebater minha costura. Eu puxo aqui.
E vou agora passar e rebater tudo. Só ir acertando aqui, olha, que dá direitinho para passar lá para rebater. Meu pesponto está pronto. Olha, passei aqui. Vou mostrar pelo lado de cá que a linha tá da cor diferente. E agora que eu já fiz esse pesponto, eu vou jogar ela aqui, olha, vou virar ela pro lado avesso novamente. Virando aqui pelo avesso, lembra que eu pedi para marcar o meio do acabamento do zíper? Esse meio aqui. Vou pegar um alfinete e vou colocar esse alfinete aqui, aonde eu fiz a linha do meio. Vou colocar ele assim, ó. Para quando ele chegar aqui do lado de cá, eu vou pegar a caneta e vou marcar aonde ele tá vindo. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar a linha aqui, eu acerto assim. E aí coloco aqui. Aí venho do lado de cá e marco aqui. Volto novamente a peça. E eu vou passar uma costura aqui de um pé de máquina nesse pedaço e a minha costura vai terminar aonde eu fiz a marcação com o alfinete. É uma costura reta aqui. Eu passei a costura aqui, ó. Risquei aqui com a caneta para vocês verem como vai ficar. Eu termino ela aqui e começo aqui, olha, aonde tá a minha costura anterior. Aí vai ficar assim a costura anterior e a que eu fiz aqui. Feito isso, eu vou voltar com ela pro lado aqui certo e vou pregar o outro lado. Ela vai ficar repuxadinha aqui, que é isso aqui que vai dar aquele acabamento na hora que a gente for virar a peça. Vou agora pregar a outra parte, da mesma maneira que eu preguei essa daqui. Eu coloco aqui, meio com meio, vou alfinetar, passar na máquina e depois eu venho com o forro. Fiz o forro, aí eu corto aqui o excedente da quinazinha, dobro, faço o pesponto e aí eu volto para poder fazer aqui esse outro lado aqui. Da mesma maneira que eu costurei o outro lado, eu costurei esse lado aqui. E agora já cortei aqui e agora eu vou virar. Virei aqui, eu vou fazer o meu pesponto. Vou passar o pesponto agora desse lado. Mesmo ela presa uma na outra, eu consigo ir passando o pesponto aqui. Uma dica para você conseguir fazer esse pesponto com mais facilidade da outra parte é você fechar o zíper. Você fechando ele, fica melhor para você conseguir passar ele na máquina aqui. Vamos fazer o que a gente fez do lado de cá, nós vamos fazer desse lado. Vamos virar aqui, voltar pro avesso. Eu vou acertar ela aqui. E vou passar aqui a costurinha, igual eu fiz daquele lado. Aí aqui, para mim saber o limite, eu me guio por onde foi a outra.
Eu posso pegar aqui, ó, marcar. Pego o alfinete, eu vou de baixo para cima. Deixa eu riscar aqui para que vocês possam enxergar onde está o meu limite. Aqui. Eu vou pegar o alfinete de baixo para cima, já com essa parte aqui. E aí eu vou saber aonde que eu vou parar a minha costura. Ou se quiser também, pode ir com a mão aqui assim, olha, e sentir, ó. Aqui eu já consigo sentir onde tá. Eu não posso passar a costura desse ponto. Vou com a mão e sinto. Ou se não, coloco o alfinetinho. E vou passar a mesma costurinha aqui com o pezinho de máquina. Feita a costura, da mesma maneira que eu fiz do outro lado, eu abro aqui, olha, para vocês verem que ficou preso. Tanto aqui, olha como fica, como o forro também ficou igual. Aqui ficou um pouquinho afastado, posso voltar lá para a máquina e dar mais um pontinho aqui. Aí eu já dou pelo lado de cá, que vai ficar mais próximo, porque eu tô vincando aqui. Uma outra coisa que eu queria falar, que eu esqueci de falar, é na hora que for fazer o pesponto ele tem que ser bem rente aqui. Porque senão, na hora que for fazer esse acabamento aqui, a gente não vai conseguir, porque ele puxa o tecido um pouco para cima. Então, eu deixei aqui, olha, ele bem pertinho. Deve ter aqui uns 4 milímetros, 3 a 4 milímetros mais ou menos. Claro que você não vai medir, né? Mas eu tô falando assim, para você, só para você ter uma noção de o quanto perto vai ficar. Ele fica bem pertinho, não pode fazer ele muito afastado, não. E o motivo para ficar tão perto também é para que o forro fique preso, não embole no zíper, a parte da frente, por isso é feito o pesponto. Se você faz muito afastado, ele vai ficar solto, pode ser que atrapalhe para abrir e fechar o zíper. Então, eu vou pegar aqui, vou virar, ó, o forro para baixo e vou começar a fechar a bolsa. Vou alfinetar parte com parte, ó. Alfineta tudo e eu vou costurar aqui, aqui e aqui, da parte da frente. Primeira coisa que eu vou fazer, depois eu vou fazer o forro. Para começar a costura, eu vou dobrar, olha, essa parte aqui, eu jogo ela pra cima, tá vendo? Joguei pra cima, dobrei aqui. Começar a minha costura nesse ponto aqui, de onde eu fiz essa costura e eu começo aqui. Eu não começo aqui em cima não, porque aqui já tá feito o acabamento. Então, vou fazer isso aqui, desse lado, e mesma coisa do lado de cá. E é importante que você alfinete essa hora, para que ele não saia. Ou coloque o grampinho, ou alfineta, para que eles fiquem iguais, para que não saia torto. O alfinetar, joga aqui a alcinha para dentro. E alfineta. Aqui eu vou colocar o grampinho. Mesma coisa do lado de cá, a gente joga para cá. Também, se quiser colocar um grampinho aqui ou alfinetar, para ele ficar preso para cá e não embolar na hora que você for costurar, também é bom. Costurar das partes da frente,
vou costurar a parte do forro. Só pegar aqui, jogar para esse lado. Vou aqui alfinetar também. E vai ser a mesma coisa. Eu começo a costura, dobro isso daqui agora pro lado de cá, pro lado, antes eu dobrei pro lado do forro. Agora eu vou dobrar pro lado da parte da frente. E aí eu acerto aqui e vou passar a costura aqui, aqui e aqui. Também lado de cá, igual esse lado. Vou jogar para cá. Vou colocar o grampinho e começa a minha costura aqui de baixo. Toda a costura feita no forro também. Lembra de deixar aqui aberto, até eu esqueci aqui na hora que passei a costura direto. De deixar aqui uma mão assim, um palmo aberto, que é pra gente poder desvirar a peça, tá? Eu vou fazer as caixinhas de leite, né? Os quadradinhos aqui que a gente deixou cortado. Vou pegar aqui todos os 4 cantos. Encaixo costura com costura. Então, essa abinha aqui da costura, se eu deixei tombada para cá, eu vou deixar do lado de cá também tombado pro lado de cá. Eu encaixo aqui, ó, ele dá um morrinho, dá tipo um morrinho aqui, ó, quando eu tombo a costura. E aí, como a daqui tá tombada pro outro lado, eu não vou tombar elas pro mesmo lado. Daqui tá pro lado de cá e a daqui tá pro lado de cá. Eu venho aqui e pego aqui, olha, encaixo o altinho, o dentinho, aqui tá para esse lado e o de cá vai ficar pro lado de cá. Então, ele vai travar, dar uma travadinha aqui. Isso daqui vai fazer com que a minha costura fique certinha. Quando você tomba a costura, uma para um lado, outra para o outro. Vou acertar aqui. E faço a mesma coisa no forro. E depois eu vou e costuro com um pezinho de máquina. Com os 4 cantos costurados, eu vou cortar esse excesso aqui, olha. Vou cortar esse excesso de tecido aqui, que é daquele acabamento do zíper. Depois de cortar aqui, você pode fazer uma limpeza também nas linhas, né? Cortar tudo que tá sobrando de linha. E a etiquetinha, aquela bandeirinha que você coloca na peça, você pode colocar aqui na lateral na hora que for costurar. Eu coloquei a minha aqui, eu abri e coloquei de novo. Porque eu esqueci de colocar na hora que eu tava costurando reto, coloquei agora. Então, vamos desvirar a peça agora. Não esquece de deixar o zíper aberto na hora que for fechar a peça, porque senão você não vai conseguir. Senão você vai ter que descosturar para abrir o zíper de novo. Olha lá como fica costura com costura, fazendo da maneira que eu falei que é para fazer. Viu? Fica casadinho. Aqui,
nós vamos passar ali uma costura para fechar. Dá uma olhada para ver se tá tudo certinho, se não precisa reforçar nenhuma costura, né? Joga ela para dentro aqui. E olha, eu já vou fechar aqui já de uma vez. Mas antes de fechar, sempre toda peça, antes de fechar, você tem que dar uma olhada como tá. Se tá tudo certinho, se não vai precisar de nenhuma coisa para corrigir. E eu vou passar aqui a costura. Como é uma peça de aula, a minha costura tá azul. O ideal é que ela seja da cor do tecido. Aí aqui eu já jogo pra dentro. Vou passar ela no ferro, né? Levar ela pro ferro agora. E tá prontinha a minha bolsa.